Convido você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 14, dos versos 21 ao 24. E nessa noite, eu quero apresentar para você a verdadeira prova de amor que manifestamos a Cristo em nossa caminhada com Ele. João capítulo 14, versos de 21 a 24. Diz assim a santa palavra do Senhor: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Santo Espírito, esse é o momento em que, apesar do instrumento falho, limitado que ocupa o microfone, a igreja ouve a tua voz. Esse é o momento em que o Senhor ilumina o nosso coração, para que a verdade do Evangelho transforme-se em uma boa semente no terreno fértil do nosso coração. Fala conosco essa noite. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser alimentados pela tua palavra, para que possamos continuar firmes e fortes caminhando contigo. Nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, o amor é uma coisa complicada, principalmente quando pensamos no amor com as perspectivas que o mundo caído nos apresenta. Falar de amor é falar tudo e não falar nada ao mesmo tempo. Amamos coisas, amamos lugares, amamos pets, animais, amamos objetos, comidas, amamos até outras pessoas. Claro que isso deve incluir sogro, sogra, vizinho, mala, cunhado, cunhada, flamenguista e até mesmo aquele irmão da igreja, né, um militante, etc. e tal. Mas amor é uma coisa difícil de falar se nós não tivermos a perspectiva correta. O amor, infelizmente, tomou tantas formas distintas que hoje é quase impossível definir amor de uma forma pura, clara e precisa. As pessoas não sabem o que é amor porque para ela tudo é amor. Pessoas matam e dizem que fazem por amor a uma causa, ao outro ou a si mesmo. Pessoas fazem outros sofrerem e dizem que estão amando aquela pessoa. Outros são capazes de amarem tanto a si mesmo que não se importam com ninguém ou nada ao seu redor. Semana passada uma pessoa passou mal na rua, caiu, morreu. Só foram perceber que ela estava morta na rua horas depois, porque ninguém se importa com ninguém. Mas as pessoas se amam, discursam sobre amor, falam e cantam sobre amor. Costumamos pensar em amor nos termos de confirmar o que amamos nas redes sociais, com atitudes. Nós gostamos de falar daquilo que amamos e gostamos de mostrar que nós amamos o que amamos. Ontem, quantos corações apaixonados não estavam conectados assistindo a seleção jogar e perder para o Chelsea? Quantas pessoas não declaram o seu amor por coisas que vivem? Por exemplo, se você diz que ama um restaurante, você faz dele o seu point predileto e indica para todo mundo que você conhece. Você posta nas redes sociais, você fala para os seus amigos, você gasta o que pode e o que não pode para voltar naquele lugar, porque você ama aquele lugar. Se você ama algum tipo de comida, você faz de tudo para ter essa experiência gastronômica o máximo de vezes possíveis. Você fala disso. Quem aqui nessa igreja não sabe que eu amo suco de manga? Quem aqui não sabe que é a minha fruta predileta de tanto que eu falo dela? Dizemos que amamos pessoas e costumamos oferecer e pedir as chamadas provas de amor. Prova que você me ama.
olha aqui a prova que eu te amo. Claro que essas provas, né, elas são totalmente questionáveis, mas elas sempre indicam que nós fazemos questão de mostrar que nós amamos coisas e pessoas. Então, quando pensamos em amor, somos tendenciosos a demonstrar para que os outros saibam que nós amamos alguma coisa. Nós queremos que as pessoas vejam o nosso compromisso de amar alguma coisa ou alguém. E por isso nós costumamos falar muito das coisas que nós amamos. Não é à toa que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o seu coração. Agora, me permita confrontar você que está me ouvindo com duas perguntinhas simples e rápidas de responder. Mas eu não quero que você responda em voz alta. Quero que você responda para o seu coração. E a primeira pergunta é muito direta. Você ama a Cristo Jesus? Pensa um pouco antes de responder. Não vai no automático, não. Você ama a Jesus? E a segunda pergunta. Como você costuma demonstrar que ama a Cristo Jesus? Pensa mais um pouco antes de responder. Parecem perguntas simples, banais, até tolas, mas elas são muito profundas. Porque se você ama a Cristo, essa é a primeira pergunta, você faria de tudo para tornar este Cristo o centro da tua vida, e ele seria o alvo da tua demonstração maior do que você ama. E segundo, se você de fato costuma demonstrar amor a Cristo, como você faz? E será que a tua prova de amor ao Senhor, a tua manifestação de amor a Cristo, ela é comparável ou compatível com as outras coisas que você ama? Se você fosse escalonar o nível de amor entre Cristo e o teu time de futebol, entre Cristo e a comida predileta ou o lugar predileto, para quem você demonstra que ama mais? De posse dessas suas respostas, eu te pergunto de novo, que provas de amor você costuma dar a Cristo em seu relacionamento com Ele? Se Cristo te olhasse nos olhos como Ele fez com Pedro e perguntasse, você me ama? Além de lábios que respondem o que querem, como você demonstraria esse amor ao Senhor? Ou como você costuma dar a Cristo provas de amor? O texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre a forma que um crente genuíno pode demonstrar que ama ao seu Senhor. O texto é direto, curto e simples e fala, existe uma forma que um crente genuíno demonstra o seu amor ao Senhor. E ele vai nos ensinar em formas práticas como demonstrar que amamos a Cristo. Nós sabemos, claro, que a atitude por si só não confirma a sua fé. Não é pelo que você faz que você confirma que você é um salvo ou um crente. Não são as suas obras que confirmam a sua salvação ou que te salvam no final. Não é só porque você é um fiel religioso, que se comporta como um crente, que fala como um crente, que você vai ser salvo. O nome disso é farisaísmo moralista. Parecer uma coisa não é suficiente para te tornar aquela coisa. Então, o que nós estamos falando é que o texto nos ensina que nós devemos oferecer ao Senhor formas concretas de que nós admiramos o seu sacrifício, amamos o que Ele fez por nós e demonstramos a nós mesmos e a Ele que nós somos gratos pelo que Ele fez. Esses versículos nos ensinam uma forma bíblica de professar o que nós cremos e demonstrar para o nosso Salvador uma expressão saudável do nosso amor. Ou seja, esses versículos vão te tirar da esfera do nominalismo, vão te tirar da esfera do farisaísmo moralista e te confrontar nessa noite, além das palavras, se você ama o Senhor de verdade. Vão te chacoalhar para dizer, você realmente ama o Senhor? Vamos fazer um pequeno teste. E o teste vem em 3 afirmações ou observações que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira delas é que os versículos listados nos ensinam que guardar o mandamento de Cristo é a maior prova de amor que um crente pode oferecer a Ele. E eu quero repetir para você guardar isso no seu coração. Guardar os mandamentos de Cristo
é a maior prova de amor que um crente pode oferecer a ele. Está no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu vou começar dizendo claramente o que esse texto quer dizer. Você não demonstra que ama a Cristo apenas por religiosamente vir todo domingo a esta igreja. Você não demonstra que ama a Cristo porque o seu envelope de dízimo é religiosamente marcado. Você não demonstra que ama a Cristo porque você se orgulha de ser mais religioso que os demais. Isso só mostra que você é um fariseu, um moralista. Porque Cristo não fala, aquele que é um dizimista fiel, esse é o que me ama. Aquele que vem todos os domingos para a igreja, esse é o que me ama. Mas a premissa do texto é, aquele que tem os meus mandamentos, aqueles que eu observa, guarda, vive neles e vive por eles, esse é o que me ama. A maior prova que eu e você damos a Cristo e ao mundo que nós realmente mudamos pelo Evangelho, não é mudando a nossa roupa, não é mudando apenas o nosso corte de cabelo, não é mudando o estereótipo de quem nós somos, porque isso qualquer seita pode fazer com uma pessoa. E muitos de nós somos tão religiosos porque julgamos que isso é conversão. Quando alguém muda a sua vestimenta, olha, agora ele se veste como um crente, né? Ele fala como um crente. Mas a maior prova que você pode dar de amor a Jesus não é mudando apenas a sua roupa, ou falando de um jeito que imita um grande pregador, ou até mesmo simulando comportamento caricato de piedade. Essas coisas de fato acontecem como uma mudança posterior àquilo que fez o teu coração viver dessa forma. Elas por si só não servem de nada, só te condenam e mostram a tua hipocrisia. Bons sentimentos e comportamentos são inúteis se eles não vêm acompanhados do que esse versículo fala. Quem ama a Cristo mostra diariamente para o seu coração, para os outros e para o próprio Senhor, um esforço diário para permanecer na palavra, obedecendo, cortando a sua carne, humilhando o seu ego pecaminoso, negando-se a si mesmo e dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Senhor, me ensina a viver os teus mandamentos e não as minhas ideias. Senhor, mata o meu coração pecaminoso, a minha natureza terrena, para que eu possa viver para ti. A principal e a primeira observação que esse texto nos faz sobre a prova que nós amamos ao Senhor é o quanto a Bíblia muda quem você é, não apenas no seu comportamento, mas nos desejos do seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus amores, nos seus valores. Meu querido, não adianta você falar como crente, não adianta você se vestir como crente, não adianta você cantar como crente, se na hora que as pessoas olham para a tua vida, elas não veem que você tem vivido uma vida de sacrifício para obedecer o Evangelho. Não adianta nada dessas coisas, se quando o bicho pega para o seu lado, a única coisa que você não faz é viver a Escritura. Se quando o pecado bate à tua porta, quando não tem um olhar de um crente, um olhar de um pastor, um olhar de alguém, você mostra a carnalidade da sua alma. Essas coisas de nada adiantam se você não vive um dia após dia tomando a sua cruz e dizendo, Senhor, hoje e só por hoje eu quero viver a tua palavra, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero andar nos teus caminhos. Meus queridos, o texto de hoje nos confronta, porque talvez ele revele que nós nem amamos ao Senhor. Talvez você ame a ICEB, talvez você ame a estrutura, talvez você ame a religião, mas você não ama a Cristo, porque você se importa mais com essas coisas do que a observação diária do mandamento do Senhor. Talvez você pouco se importa com o aprendizado diário da palavra, por isso que devocional para você é uma palavra aleatória. Talvez você pouco se importa com piedade e devoção, por isso que oração para você é uma coisa secundária. Você talvez seja um bom personagem evangélico,
que se fizesse uma história em quadrinhos você venderia muito bem. Mas infelizmente talvez isso te leve para o inferno, porque só mostra que você não ama ao Senhor. Quem me ama tem os meus mandamentos e os guarda. É assim que nós provamos que amamos ao Senhor. Muito além da roupa, muito além da caricatura de crente, nós amamos ao Senhor e mostramos isso a Ele. É quando o pecado nos assedia, e assim como Jesus fez, responder com a palavra, viver com a palavra, viver pela palavra, quando o tentador se levanta contra nós. Quando a tribulação vem, quando a pressão se levanta ou se torna mais grave, quando as oportunidades tentam me seduzir, é nessa hora que eu provo que eu amo ao Senhor. Não é quando eu venho para a igreja de terno e gravata e paz do Senhor, meus irmãos, eu pareço um crente. Não é quando eu condeno os outros porque eu me acho melhor do que eles. Isso não é amor. Amor é guardar os mandamentos, como o versículo 21 diz. Em segundo lugar, ao manifestarmos pública e privadamente o nosso amor a Cristo, eu quero que você observe isso. Bênçãos especiais são manifestas para aqueles que amam ao Senhor. O primeiro ponto nos diz, a primeira observação é: quem ama a Cristo, guarda os seus mandamentos. A segunda observação é: quando você ama e demonstra isso, pública e privadamente, bênçãos especiais são manifestas a você. Verso 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como consequência da abnegação de viver o verdadeiro amor e manifestar o verdadeiro amor ao Senhor, a bênção consecutiva disso está no verso 23. O Pai me amará, virá até mim, e nós seremos moradas dele. A fé em Jesus, ela deve estar acompanhada de uma amável obediência à vontade dele. Eu acho impressionante, eu até coloquei isso aqui em algum lugar, mas eu vou antecipar. Todo mundo nesse mundo caído ama Jesus de alguma forma. É impressionante como dizer que ama Jesus é uma coisa muito fácil. O caboclo está com a vida toda lenhada, envolvido até o pescoço nos mais impuros pecados, com a sua consciência cauterizada pelos princípios desse mundo, mas ele diz que ama Jesus e que merece ir para o céu. Ou talvez ele não seja nem tão pecador, talvez ele esteja nessa igreja aqui hoje, com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, e diz que ama ao Senhor. Só que o texto diz que aquele que ama ao Senhor, além de guardar e ter, ele vive em obediência a esse mandamento. Ele caminha diariamente como resposta desse amor. Jesus pergunta para você essa noite se você o ama, não para que você diga no automático, eu te amo, Jesus, mas para que você prove para ele, em primeiro lugar, guardando a sua palavra, em segundo lugar, obedecendo essa palavra, em terceiro lugar, vivendo essa palavra em obediência. Porque quando você prova essa obediência na caminhada de Cristo em você, ele tem uma retribuição. Perceba o verso 23. Você provará de uma intimidade com Deus que poucos homens ou mulheres na terra já provaram. E você certamente viverá um patamar de fé elevado, que chega a ser inexplicável. Projeta para mim, Anderson, Salmo 25, verso 14. Querido, e esse salmo ontem pela manhã, me fez bugar a mente, aí que já não está lá essas coisas, os irmãos estão percebendo isso. Mas o versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meus irmãos, esse texto fala do Evangelho, mas eu fiquei pensando nessa manhã de ontem, de sexta, tem semana que dia é hoje, tá? Estou ficando doido. Senhor, que intimidade é essa que
talvez eu esteja longe de conhecer. Uma intimidade que o versículo 23 fala que o Senhor virá até mim e fará em mim morada. Deus, por que homens e mulheres no passado, na história da Bíblia, na história do cristianismo, viveram experiências sobrenaturais contigo de fé, viveram legados fantásticos? Não é porque eram estudiosos, porque tinham diplomas na parede, porque isso não faz diferença, mas eles tinham intimidade com o Senhor, eles tinham intimidade com Deus, viviam com Ele. Depois você pesquisa a história de um ex-escravo chamado Samuel Morris, um cara analfabeto que foi fugido da África para os Estados Unidos, quando ouviu o Evangelho, ouviu falar do Espírito Santo. E Samuel Morris veio da África num navio contrabandeado. A única coisa que aquele ex-escravo queria conhecer era quem é o Espírito Santo. E onde aquele ex-escravo caminhava, ele perguntava para os crentes: quem é o Espírito Santo? E a biografia dele diz que muitos crentes daquela época não tinham esse conhecimento íntimo de uma vida com o Espírito Santo e falavam: olha, você deve procurar tal pastor lá naquela cidade. E por onde Samuel Morris, um ex-escravo, ia, ele perguntava quem era o Espírito Santo. E o legal da sua biografia é que aquele homem analfabeto, ex-escravo, no desejo de ter intimidade com o Espírito Santo, foi usado por Deus para conversões, curas, milagres, porque ele tinha um desejo na vida: eu quero ser íntimo do Senhor. Meus irmãos, o versículo 23 me ensina que milagres, consolos ao coração, discernimento, conselhos, instrução, fé, autoridade espiritual, essas são algumas das bênçãos que vão acompanhar aqueles que buscam intimidade com o Senhor e guardam seus mandamentos. Às vezes a gente vive uma vida, eu tenho me questionado muito isso, tão mecânica na fé, de vir à igreja, voltar para casa, vir à reunião de oração e voltar para casa, e viver aquele marasmo espiritual. Longe de mim querer parecer pentecostal, porque não concordo com a teologia nem com a doutrina, mas uma coisa que nós precisamos resgatar em nós, é que nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. E às vezes nós queremos ser tão íntimos do nosso cônjuge, queremos ser tão amados e fazemos de tudo para demonstrar amor pelo nosso companheiro e a nossa companheira, para que nós sejamos retribuídos. Veja como é bom você demonstrar amor para a sua esposa e ser retribuído por esse amor. Mas e na vida com Deus? E na vida com Jesus? Como que você tem demonstrado esse amor? Como está a tua intimidade com Jesus? Eu não quero que você vá daqui para o monte orar, para sapatear e fazer essas loucuras que os pentecostais, os neopentecostais fazem, não. Eu quero saber até que ponto você ama a Jesus, envolvido o teu coração na palavra, na oração, na adoração, onde você sente essa presença maravilhosa, que Deus está próximo de você, fazendo em você morada, um lugar de adoração. Querido, o segredo de uma vida poderosa com Deus não está nas muitas vigílias, não está nas muitas reuniões de orações, nas cruzadas de poder. Antes de sair para cá, Lely perguntou assim: bem, o teu tablet está carregado com a tua pregação? E se a bateria acabar no meio da pregação? Eu falei: aí lascou, porque eu não vou saber nada do que está aqui escrito. Ela falou: mas está vendo? Só que eu lembrei, eu falei: e se na época de Charles Spurgeon batesse um vento e levasse, né, o papel dele todinho? Ele também ia ficar perdido, porque ele lia a mensagem, igual eu faço. Mas aí a gente conversou sobre uma coisa, e esse é o ponto aqui. A intimidade com o Senhor não precisa de anotações, não precisa da mecânica da palavra. Charles Spurgeon não gritava, falava alto, porque não tinha esse microfone, mas ele não fazia proezas no púlpito, ele só lia a palavra, ele lia o seu sermão. Eu não preciso passar esse paletó em ninguém, até porque você nem ia querer por causa do cheiro dele também. Eu não preciso fazer proeza nesse púlpito, eu não preciso ficar ungindo a sua cabeça. Você não vem para cá para se arrepiar,
para sapatear, para falar em línguas. Isso aqui é uma igreja. Você não vem para cá por essas coisas. Você vem para cá porque é essa palavra pregada e ensinada que pode te apresentar o caminho da intimidade com o Senhor. Mas como você diz que ama a Deus se esse momento para você talvez é o mais entedioso do culto? Como você diz que ama ao Senhor se você detesta o momento da palavra? Se você não pega essa palavra durante a semana para ler? Se você não ama essa palavra a ponto de professá-la publicamente? O texto diz: se nós amamos ao Senhor, nós guardaremos a sua palavra, verso 23. E como consequência, o Pai nos amará, virá até nós e fará morada em nós. O segredo de uma vida piedosa não é essa busca frenética pelo sobrenatural que muitos fazem. Cristo diz que o segredo para ser morada gloriosa do Pai é simplesmente guardar a sua palavra. Eu não preciso ficar de galho em galho, de sobrenatural em sobrenatural para ser cheio de poder. O que eu preciso fazer é obedecer a palavra de Deus dia após dia, ler essa palavra, amar essa palavra e viver essa palavra quando eu não quero viver essa palavra. É na hora que você vê uma oportunidade para pecar, é lembrar do que a palavra diz, e assim Deus fará morada em você. E por fim, o verso 24 nos traz uma terceira e última observação. Só lembrando você, a primeira observação que esse texto nos faz sobre a maior prova que nós damos de amor a Cristo é que se nós amamos a Cristo, nós demonstramos isso pela nossa vida de guardar a palavra como uma prova de amor. Muito mais do que discurso, muito mais do que comportamento, é a prova diária que eu dou ao Senhor, que eu amo, é quando eu observo e guardo a sua palavra. Em segundo lugar, a segunda observação que esse texto nos faz é que quando eu obedeço essa palavra, quando eu vivo por essa palavra, bênçãos especiais são derramadas na minha vida e eu vivo uma vida gloriosa com o Senhor, não porque eu estou em busca do sobrenatural, mas porque eu estou guardando o seu mandamento. E por fim, uma forma de você perceber a sinceridade do amor de alguém a Cristo não é pela frequência dele na igreja, não é pelo seu discurso, pela sua entonação de voz, mas é por sua obediência ao Evangelho. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como pastor e conselheiro, eu converso com todo tipo de gente, e com muitos tipos diferentes de cristãos. E se tem uma coisa que eu percebi é que por vezes, é que sempre todo pecador quer passar uma imagem de santo mesmo quando ele é pego em amplo pecado. Isso é impressionante. Às vezes o caba está com um pecado público e escancarado, mas ele quer mostrar que ele é espiritual. E o que eu percebi é que quando alguém é confrontado, principalmente esse tipo de pecador, que todo mundo está vendo que a vida dele está errada, mas ele quer passar uma imagem diferente, é que ele sempre quer justificar a sua ação, escondendo-se por trás de uma subjetividade. Eu lembro de uma vez que eu confrontei um cidadão, descoberto em amplo pecado, e eu falei: você não ama a Jesus, pare de dizer que você é crente, você não é crente, você não pode dizer isso para as pessoas, aqui nesse gabinete. E ele falou assim: pastor, o senhor não pode dizer isso de mim não, eu amo a Jesus, e o senhor não pode dizer que eu não sou crente. Aí eu abri esse texto e falei: lê esse texto em voz alta. Ele leu o texto, e eu olhei para ele com essa cara de mal que eu tenho para botar logo pânico nele, e eu falei: você tem coragem de dizer para mim, que me sacrifico todos os dias, lutando contra os meus pecados, para agradar o meu Senhor, com esse tipo de pecado que você é preso, que você ama ao Senhor? O texto diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Uma forma de você perceber se alguém de fato é crente, o texto está dizendo, não é pela subjetividade que ele fala, mas é como ele vive diante do Senhor. E isso dá para ver, isso dá para perceber.
Claro que você agora não vai ser o detetive da fé, o espião, o chefão, o xerife da fé dos outros. Mas eu vou perguntar para você. Você tem coragem de dizer que ama a Deus, mesmo sendo preso aos pecados que você insiste em não se libertar? Você tem coragem de professar que ama ao Senhor sem mudar a sua vida? Meu irmão, eu não quero chamar você de hipócrita, mas a Bíblia diz: se você não guarda o mandamento do Senhor, você é um mentiroso. João vai dizer isso lá na frente. Quem ama ao Senhor guarda a sua palavra, quem não ama não guarda a sua palavra. E sabe, quando eu estou assim mais enérgico falando sobre isso, não é porque eu quero envergonhar você. Ele diz assim: amor, se eu fosse uma pessoa que não te conhecesse, eu ia na igreja uma vez, ia mandar tu para aquele lugar e não voltava mais na tua igreja. Às vezes tu confronta muito o povo. Eu quero ser lembrado, quando eu partir para a glória, um pastor que não procurou te agradar, mas procurou te apresentar o caminho para o céu. Por isso, quando eu falo isso, eu quero que você acredite e você se pergunte se você é um crente de verdade ou se você está fantasiando uma vida com Deus, porque não há meio termo, não há subjetividade, há um caminho para o céu e Cristo está apontando este caminho. Esse é o enredo do capítulo 14, Jesus apontando o caminho para o Pai, que é Ele mesmo. Por isso, quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda as suas palavras. Pode parecer até exagero da minha parte, mas você tem todo o direito de reclamar, né? Vai reclamar com Deus. Mas o texto diz o seguinte: existe uma forma de você analisar e até mesmo julgar aqueles que da boca para fora dizem que amam ao Senhor. Está lá em João 7,24. Veja o quanto esse pecador se esforça, mesmo diante de muitas lutas e algumas quedas, para se manter fiel na obediência à palavra. Nós não temos uma escala de perfeição, mas nós temos uma luta que nós devemos vencer. E sabe, querido, esse texto me ensina que se você se mantém fiel na obediência da palavra, sacrificando a tua carne, e às vezes com algumas quedas e lutas, mas obediente ao Senhor e mantendo a sua perseverança pelo Espírito Santo, isso mostra que você ama Jesus. Por isso que eu prefiro aquele tipo de crente que fala: pastor, ora comigo, eu caí, eu pequei, pastor, me ajuda, eu tropecei no mesmo pecado, pastor, eu estou arrependido porque eu ofendi ao Senhor, do que aquele tipo de crente que mostra uma imagem intocável, uma bolha de santidade, cujas atitudes da vida mostram o contrário. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa para os Efésios no capítulo 4, disse para eles pararem de apenas falarem que eram crentes, mas que eles fossem crentes de verdade, que parassem de mentir, que parassem de enganar, que parassem de se irar com facilidade contra os outros. Paulo chama os crentes a uma atitude de mudança. Assim devemos ser eu e você, meu irmão, se temos coragem, se tivermos coragem de dizer que amamos ao Senhor. Devemos dar provas verdadeiras a eles, provas práticas, provas profundas, e não apenas da boca para fora. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: hoje à noite eu quis provocar você, hoje eu quis incomodar você, quis testar até o teu amor, o teu perdão e a tua paciência, mas eu também quis te convidar amorosamente a sair daqui em uma autorreflexão. Estamos crescendo em números, isso é notório nessa igreja, mas será se nós estamos crescendo na qualidade do nosso amor a Cristo? Eu não me importo com essa igreja crescer em números, eu me importo com essa igreja crescer em qualidade, pessoas que amam ao Senhor de verdade. Com essa reflexão de hoje, eu pretendo que você saia daqui com algumas aplicações importantes para você conversar agora na pizzaria, ou assistindo televisão, ou ir amanhã para o carro pensando no que eu falei, ou revisar essa mensagem no YouTube, mas eu quero que você pense nisso que eu compartilhei com você. E as aplicações são as seguintes: os mandamentos que Jesus fala foram deixados para o seu povo, para que eles saibam que são para o seu bem. Nada nesse livro aqui é para o seu mal.
pode doer na sua carne obedecer isso aqui, mas não é para o seu mal, é para o seu bem. E os mandamentos foram deixados para o cuidado do povo de Deus, como uma forma de amor de Cristo para a sua noiva. Por isso, guardar os mandamentos do Senhor é uma forma de receber diariamente porções de amor a Cristo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu vou repetir, talvez eu não fui claro. Ter essa palavra, ler essa palavra, guardar essa palavra, é receber todos os dias uma porção diária do amor de Deus para você. Então, quanto mais distante você está dessa palavra, menos você sente o amor de Deus e mais você vai querer experiências, ao invés da sólida palavra de Deus. Sabe quem é o tipo de crente que fica atrás de mistério todo dia? É o crente que não está próximo dessa palavra. Sabe o tipo de crente que se desvia? É o tipo de crente que não prova esse amor todo dia. Mas a primeira coisa que faz é olhar o saldo bancário, é as preocupações do WhatsApp, é as informações do Instagram. Não alimenta primeiramente sua alma com isso aqui. Como é que você quer dizer que ama a Deus se você não conhece a manifestação do amor dele? A segunda aplicação é que nós amamos ao Senhor diariamente através da mortificação da nossa carne, da submissão à sua vontade e também do amor a essa palavra, que é muito mais do que viver religiosa ou teatralmente a fé evangélica. Eu não quero personagens nessa igreja. Jesus não quer personagens nessa igreja. Ele já chamou esses caras de sepulcro caiado. O que ele quer é pessoas como aquele publicano que batia no seu peito e não tinha sequer coragem de olhar para o céu, pedindo perdão pelos seus pecados. Jesus não quer personagens aqui. Ele quer pessoas que amem a Ele em espírito e em verdade. Somos convidados para viver essa palavra. E por isso nós devemos buscar sempre esse tipo de reflexão bíblica sobre como temos amado ao Senhor. O quanto amamos a sua lei, o quanto meditamos nela de dia e de noite. Querido, nós temos conosco tudo o que precisamos para conhecer o amor de Deus. E também temos à nossa disposição tudo o que precisamos para demonstrar que amamos a Deus. Não é difícil, não é impossível, mas requer de nós atitude. Então que você saia hoje por essas portas, pensando, eu amo a Cristo, como eu mostro que amo ao Senhor? O texto fala, quem me ama, guarda as minhas palavras. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por toda essa maravilha que foi reunir-se em Teu nome para cultuar ao Senhor. Obrigado pelas orações feitas nesse lugar que certamente serão respondidas pelo Senhor com a palavra final, boa, santa e perfeita. Obrigado pela oportunidade de cantar alegremente ao Senhor, expressar a nossa gratidão pela salvação em Jesus e declarar o quanto nós te amamos, Senhor. Obrigado pela ceia que foi hoje ministrada ao nosso coração, nos lembrando do sacrifício de Jesus e nutrindo a nossa fé. Ó Senhor, e obrigado mais uma vez, Pai, porque a pregação da Tua palavra, ela nos aponta para o caminho do Senhor. E mesmo que por vezes a palavra pareça doer em nós, ela mesma diz que leais são as feridas causadas por quem ama. E se o Senhor está nos exortando, se o Senhor está nos corrigindo, é porque o Senhor nos ama, e como um pai que ama filhos, o Senhor nos disciplina para que nós possamos viver de uma forma que te agrada. Ó Deus, o que rogamos nessa hora é que tudo isso falado faça um efeito em nossa vida. Que hoje à noite, amanhã pela manhã e ao longo da semana pensemos nessa exortação bíblica e que ela mude por vezes o nosso comportamento. Que saiamos de uma zona de frieza e apatia espiritual para vivermos o calor do Evangelho. Ó Deus, nos ensina nos momentos de maior perigo para a nossa fé, fazermos como nosso Senhor Jesus fez. Falar a palavra,
crer na palavra, viver pela palavra. E assim nós vamos demonstrar que nós te amamos. Não como fariseus moralistas, mas como verdadeiros cristãos que tiveram seus corações transformados. Pois o Senhor julga segundo a tua reta justiça. O Senhor nos ensina a viver para ti, e é isso que nós queremos. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Cheia de desafios, mas também cheios de vitória. E certos de que o Senhor está na nossa frente. Que o teu Santo Espírito está abrindo portas para o teu povo, mas também fechando portas que o Senhor não quer que nós venhamos a atravessar. E que mesmo com portas abertas ou fechadas, mesmo nas alegrias ou nas lutas, nas dores ou nas tristezas, nós possamos dizer que o Senhor continua sendo bom, continua sendo o nosso Deus e tendo o melhor para nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com esta igreja e todos os nossos irmãos em Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Boa semana a todos. Estamos dispensados.